Olá, bom dia. Vamos ver então como é que podiam resolver o problema que tinha sido proposto atrás, não é? Que era determinar todos os concelhos que eram atravessados por um certo rio, Rio Mondego, mas de uma forma que permite a automatização. Se quiserem repetir o mesmo procedimento, por exemplo, outro rio, permite fazer isso de uma forma simples, em vez de terem que estar a abrir todos os menus e a repetir os mesmos procedimentos que tinham feito várias vezes. Portanto, como é que isso se faz? Eu vou partir aqui, tenho aqui os meus dois conjuntos de dados, não é? Das linhas de água e dos concelhos. E lembram-se que o primeiro passo era, portanto, fazer a seleção dentro das linhas de água do curso do rio que nos interessava, não é? E, portanto, agora vamos fazer isso de uma maneira diferente. Em vez de escolher aqui as linhas de água e depois clicar no botão de seleção como uma expressão, como tínhamos feito, vamos agora utilizar este menu Processing. Dentro do menu Processing tem aqui um menu chamado Toolbox. Antes disso, se por acaso não tiverem aqui o menu Processing, ele está instalado no QGIS, mas pode não estar ativo. Só tem que ir ali onde diz Plugins, procurar aqui nos plugins onde diz aqui escrevem Processing ou qualquer coisa parecida e vejam que está ali Processing. Portanto, é este aqui. Se não tiver ativo, vocês ativam aqui nesta caixa. Ok? E portanto, nessa altura, devem de facto ter aqui no Processing. Vou aqui clicar no Toolbox e tipicamente aqui do lado direito vocês aparece-vos aqui um menu. Este toolbox tem todas as funções, todas as operações que vocês podem fazer no QGIS. Portanto, aqui queremos fazer uma seleção, vou escolher aqui Selection e vou ver. O que é que nós temos? Temos aqui duas possibilidades, porque queremos fazer uma seleção por atributos, ou seja, usando uma expressão. E há aqui duas possibilidades, há o Extract e há o Select. O Select corresponde ao que fizeram antes, simplesmente selecionar no conjunto de dados um subconjunto das features. O Extract faz isso, mas faz também o export, não é, do resultado para um novo conjunto de dados. Tá bem? E portanto, no fundo, vai fazer os dois passos num só. Vamos então escolher este Extract, que é mais rápido. Vou clicar e vou ficar aqui com a minha janela do Extract. O que é que eu vou aqui indicar? O meu input é o conjunto das linhas de água. A expressão vai ser a expressão que vamos utilizar para escolher então o subconjunto das linhas de água. Vou aqui utilizar aqui no Recent aquilo que já tínhamos feito e portanto está aqui a expressão que me vai permitir determinar quais são as features das linhas de água que correspondem ao curso do rio Mondego. Quero fazer OK. E agora reparem que ele aqui em baixo pede Matching Features, Create. Portanto, qual vai ser o fecheiro em que vão ser guardados as features selecionadas. Portanto, vou clicar aqui, vou dizer que quero salvar, pode ser do File. Eu aqui já tinha uns nomes, não é? Mas se não tivessem, vou aqui apagar como se não houvesse. Não é? Escolhi aqui uma pasta, não é? Em que eu vou guardar os resultados e vou escrever então aqui o nome do rio. Bem, vou deixar isto, vou-lhe chamar só rio, está bem? Porque desta vez é Mondego, mas podemos experimentar aqui um bocado com outro rio e então escusa ter um nome que é demasiado específico. Fazer save e aqui está a dizer, portanto, vai ler os dados aqui em linhas de água, vai fazer a seleção de acordo com esta expressão e depois vai guardar o resultado num conjunto de dados chamado rio e com formato shell package. Vamos fazer o run. E estão a ver que o resultado, a cor, não é assim muito, não ajuda muito. Vou pôr aqui uma cor diferente. Vou pôr aqui a vermelho para se ver melhor. E tem aqui o tal curso do Rio Mondego, como tínhamos visto antes. Ok, portanto já não vou precisar das linhas de água. Agora, o que é que nós queremos? Queremos selecionar os concelhos que são atravessados pelo Rio Mondego. Lembram-se que isso se fazia com uma seleção por localização. A mesma coisa, vamos fazer isto agora usando a Processing Toolbox. E, como há pouco, vou utilizar o Extract para ser capaz de, ao mesmo tempo, criar um novo conjunto de dados com a seleção. Clique aqui,
aparece então a função. Eu agora quero fazer o extract features from conselhos, não é? Eu quero selecionar conselhos e quero selecionar os conselhos que interceptam o tal, as features deste novo conjunto de dados que eu chamei Rio. Tá bem? É exatamente isto que eu quero. E extracted, e agora eu posso criar um fecheiro com o output desta operação. E, portanto, vou-lhe chamar aqui conselhos Rio. Ok? Save. Bom, e, portanto, o resultado desta operação vai ser guardado neste novo conjunto de dados, fazer o run. Ok, e agora vamos ver o que é que isto deu. E os conselhos de Rio deu exatamente o que eu procurava, não é? Portanto, o subconjunto dos conselhos, a seleção dos conselhos que é atravessado o Rio Mondego. Pronto, tudo bem, não é? Quer dizer, não ganhei assim muito tempo relativamente ao que tínhamos feito antes. Isto agora só é bom se nós quisermos fazer alguma modificação. Por exemplo, corrigir algum critério de seleção ou então, por exemplo, aplicar o mesmo procedimento a um novo Rio. O que é que se passa? O QGIS guarda aqui onde diz History as últimas ferramentas foram aplicadas. Por exemplo, esta foi a última que nós aplicámos. Bem, os conselhos e extraímos as features que interceptavam Rio. E portanto vocês podem chegar aqui, podem alterar alguns dos parâmetros e voltar a executar isto. Portanto, isto é uma maneira, sem ter que voltar a colocar os parâmetros todos, de fazer uma alteração e voltar a executar uma função no QGIS. Tá bem? A função anterior que nós tínhamos aplicado vai aparecer aqui, está aqui a data em que ela foi usada, e a mesma coisa, poderiam aqui, por exemplo, alterar aqui o nome aqui da designação para fazer uma seleção um bocadinho diferente. Portanto, isto é uma possibilidade para automatizar os vossos procedimentos. Não é? Chegar aqui History, editar, alterar alguma coisa, voltar a fazer o Run e executar essa função. Se quiserem ser um bocadinho mais ambiciosos, podem fazer aquilo que chamam um script, não é? Um pequeno programa que pode ser executado no QGIS e podem editar e executar uma série de comandos como que vem aqui do Processing Toolbox. Bom, onde é que isso faz? Faz aqui no plugin onde diz Python Console, portanto, no fundo vai ser um script em Python. Vocês clicam. Isto às vezes não está logo aberto, não é? Vocês têm, deixa-me aqui fechar o editor. Vou fechar e normalmente aparece só assim. Mas vocês querem chamar o editor de Python, que é este botão aqui do meio, não é? Portanto, clicam, aparece. Tipicamente tem simplesmente um fecheiro vazio, não é? Que vocês vão querer editar, não é? Escrever. Portanto, aqui para nós fazermos isto, está aqui o exemplo, só é necessário, vou copiar aqui, dar este primeiro comando que diz import processing, porque depois vamos então aqui ao history, ao primeiro que eu criei. Reparem que diz ali processing run tal. Portanto, se eu copiar o que está aqui, eu não estou a abrir, estou só a clicar aqui naquela linha, cá em baixo vai aparecer o código e eu vou copiar. Tá bem? Aqui o botão do lado direito, copy ou Ctrl C. E faço aqui o close e vou colocar ali. Bom, isto está aqui muita coisa, mas vocês podem, para ver melhor, colocar isto assim, estou só a utilizar o que lá está. Estou só aqui a mudar de linha só para se ver melhor o que é que está a acontecer. Não é preciso estar a fazer isto. Isto é só para vocês verem melhor o que é que está a acontecer. Aqui a seguir à vírgula. E pronto. Portanto, o ecrã não é assim suficientemente largo para se ver tudo, mas quase. Portanto, o que é que está a acontecer aqui? Esta linha de código está a dizer
para aplicar esta função processing run, que no fundo vai executar esta função do QGIS que se chama extract by expression com estes parâmetros. É o nome do fecheiro de entrada, o nome de aqui a expressão que ele está a aplicar e depois o nome do fecheiro de saída. Portanto, isto foi para selecionar o rio. Agora para conselhos, este símbolo aqui é de cardinal, é só para ser um comentário, portanto o script não vai ligar ao que está ali. Agora vou colocar aqui, para selecionar os conselhos, o outro comando que é este aqui, vou clicar, vou copiar, Ctrl C, ou então copy, ou então com o botão direito do rato. E vou vou por aqui. Portanto, a mesma coisa, só para vocês verem melhor o que é que está a passar. Vou colocar aqui, isto é o input. Isto são os parâmetros. Não é preciso saber usar isto tudo, não é? Mas basicamente ele está a dizer, pegou nos conselhos, fez a operação de seleção com a primeira opção, que era interceptar, e utilizou como conjunto de dados auxiliar este aqui do rio. E aqui está a dizer para onde é que vai colocar o output do vosso procedimento. Está bem? Portanto, eu agora tenho aqui, chama-se title, mas eu posso-lhe mudar o nome. Vou fazer aqui a save as. Vou colocar até aqui no mesmo sítio, vou-lhe chamar simplesmente script, não interessa. E eu posso executar. Agora aqui um problema é que vou eliminar aqui estes fecheiros para ele não estar a tentar escrever sobre fecheiros que estão abertos. Vou fazer remove layer. E agora vou executar isto. Pronto. E ao executar isto, vocês não viram o que é que se passou, mas ele executou. Ele não não chamou os fecheiros aqui para dentro, mas ele executou. Vamos ver, talvez, para perceber isto melhor. Se eu, aqui em vez desta expressão toda, não é? Não sei o que é Rio Mondego e depois para aí fora, vamos pôr aqui, por exemplo, só Rio Douro. Até o fim, vou pegar aqui isto. Albufeira.coimbra, vou pagar. E agora tenho esta expressão. Começa ali naquela aspa e acaba ali naquela aspa. Mas em vez de Rio Mondego, vou pôr Rio Douro. Ok? E agora vamos executar isto. Também ele não deu erro, executou. Vamos ver o que é que obtivemos. Eu só estou aqui a abrir a pasta em que estão os dados. E reparem que ele criou aqui o rio e os concelhos rio. Não é? Portanto, vamos ver o que é este rio e estes concelhos rio que ele acabou de criar. Estão a ver que agora, vou puxar esta janela para cima para ter um bocadinho mais de espaço. Rio Douro, tinha aqui um problema que o Rio Douro tem aqui uma série de albufeiras pelo meio, portanto ele apanhou, quando eu fiz só o nome Rio Douro, isto não funcionou muito bem, não é? Vamos experimentar aqui outra coisa, vou tirar aqui o Douro, vamos experimentar aqui o Tejo. Ele está a funcionar, só que é aquele mesmo problema do Mondego, só que no Douro ainda há mais albufeiras, portanto isto não se chama Rio Douro, chama-se outra coisa. Mas vamos experimentar com o Tejo, que é mais fácil. Vou fazer aqui o Remove Layers. Ok. Vamos aqui ao nosso script outra vez e vamos substituir aqui onde diz Douro por Tejo. Vamos executar. E agora vou aqui e, mais uma vez, ele criou este fecheiro de concelhos, criou o fecheiro do rio. E vamos ver o que é que isto deu. Estão a ver que agora funciona melhor, não é? Porque há mais troços que são mesmo chamados Rio Tejo.
E portanto ele criou aqui o Rio Tejo, há aqui umas falhas pelo meio, mas não impediu de escolher os concelhos, e os concelhos aqui à volta. Okay? Portanto, estão a ver que isto foi uma forma relativamente simples de automatizar. Eu escrevi aqui um script em Python. O único comando necessário é este aqui, import processing, e depois só tive que copiar o que estava aqui na history, que eu já tinha executado anteriormente, e copiar então o código para aqui para construir o meu script. Tá bem? Quando eu fiz o save as, fiquei com esse script guardado. Ele está na minha pasta, a pasta em que eu guardei, aqui script. Em qualquer altura posso voltar a carregar, alterar e por aí fora. Tá bom? Então ficaram aqui com uma primeira lição sobre a utilização do Python no QGIS. São coisas mais avançadas, mas estou a ver que isto é relativamente fácil. Cá pode fazer coisas muito mais complicadas usando estes scripts dentro do QGIS.